Olá, nós estamos começando agora o programa Em Discussão aqui pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. E hoje nós temos outro assunto importante nessa pós-modernidade, muito polêmico, que é com relação ao racismo, o preconceito racial. Para esse assunto, nós convidamos duas pessoas que tratam no dia a dia com esse assunto e que têm muito a contribuir conosco nesse tema que é tão importante. Nós temos aqui conosco a Vânia Fonseca, que é integrante do Bamiptelê, é uma palavra bem interessante, ela depois vai explicar o que significa, né, Vânia? E temos também a doutora Viviane Oliveira, que vem a ser advogada e presidente da Comissão de Combate ao Racismo e Igualdade Racial da OAB, a Viviane Oliveira. Seja bem-vinda ao nosso programa Em Discussão. Muito obrigado pela presença de vocês e é claro que nós teremos, com certeza, um bom programa para dialogar sobre essa questão que tanto preocupa, que é essa questão do preconceito racial, que é notado ainda no século XXI, esse preconceito que exclui, que maltrata, que despreza, né, o ser humano e que vai de encontro ao princípio da dignidade humana. Então, nós vamos começar, então, com a doutora Viviane nessa entrevista, para que ela possa nos dizer, né, a diferença entre preconceito e discriminação racial ou crime de ódio racial. Como é que a gente pode classificar isso? Como é que pode entender isso na prática? Olá, veja só, tudo bom? Tudo Veja bem. só, normalmente a sociedade acaba confundindo injúria racial com racismo, certo? E são duas coisas realmente bem parecidas, né? As leis realmente são iguais para os dois crimes, porém tem algumas diferenças, certo? A injúria racial, por exemplo, é um crime afiançável, é um crime prescritível, e existe a possibilidade de uma pessoa ser acusada por injúria racial, chegar à delegacia, né, ser realmente, pela autoridade policial, achar, ter o entendimento de que ele merece sair naquele momento, mediante pagamento de fiança, existe essa possibilidade, né? Já o racismo não existe. Ele está numa lei de 89, né, no artigo 20, que nos diz que é um crime imprescritível, é um crime inafiançável. A injúria racial, diferente do racismo, ele, na verdade, está voltado mais diretamente para uma pessoa, né? Por exemplo, usando termos pejorativos, aquele fulano de tal é um negro, enfim. Já o racismo, não. O racismo, normalmente, ele está muito ligado à questão de você ser impedido a adentrar alguma repartição pelo fato de ser negro, né? Está muito ligada à raça. Você ser impedido de ter acesso a algum direito seu pelo fato de você ser negro. Por exemplo, às vezes a gente, por ser negro, quando está trabalhando, vai pegar um elevador social e alguém diz que você não tem acesso ao elevador social porque você é negro e você tem que ir, né, pelo elevador de serviço. E isso, na minha adolescência, aconteceu comigo. Infelizmente, à época, eu não tinha realmente o entendimento que eu tenho hoje, né, que realmente fui vítima de um crime de racismo e, infelizmente, me calei, como muitos se calam, né? Daí a importância realmente da publicização. Inclusive, parabenizo vocês a trazer esse tema, né, que é muito importante, está bem em alta. E, assim, é muito bom saber que existem pessoas que se preocupam em realmente conscientizar e fazer com que a população entenda que somos todos iguais, inclusive, perante a legislação. Não é verdade? Verdade. Vânia, recentemente a gente viu pela imprensa, né, as redes sociais deram foco nessa questão, uma senhora que num determinado banco, né, grita a todos os pulmões sobre a questão, dizendo que era racista e tal. Mas o que que leva uma pessoa a se declarar racista? O que que tem no coração dela, na mente dela? O que acontece então? Eu queria que você explicasse. Eu acho que você é uma estudiosa do assunto, né? O que faz uma pessoa então se declarar racista, né, exibir um ódio pelo seu próximo? Olá, É, na, parabéns pelo programa.
É uma pergunta assim, difícil de responder o que é que tem no coração dela, né? Mas eu posso te dizer o que é que tem na cultura dela, né? Porque nós somos seres sociáveis, né? Nós aprendemos os valores culturais de uma sociedade e certamente que uma pessoa, ao expressar, né, palavras ou práticas, né, que ficam caracterizadas como racismo, esta pessoa, não é, ela aprendeu, tá, a depreciar uma pessoa que é considerada negra, tá certo? Então, o racismo, ele é um comportamento que a gente aprende e que a gente pode desaprender, né? Daí que nós temos algumas opções, né, para desaprendermos a este racismo, desaprendermos deste racismo. Tá? Então, das opções, né, que nós temos, algumas é a lei, né, a lei do racismo, né, que nós, inclusive, assim, como movimento social e como professora, a gente tem uma discordância dessa divisão entre racismo e injúria racial, não é? Porque fica meio difícil da gente entender, né? Como no caso da senhora, a senhora, certamente que o crime que ela cometeu mais de uma vez foi caracterizado como injúria racial e nós entendemos que não, aquilo ali foi uma prática racista. Porque o que é um racismo? O racismo é uma doutrina que prega inferioridade de grupos humanos, né? E vai pregar, então, a superioridade de outros grupos humanos. Tá certo? Então, o racismo ele se dá em várias situações, não é? E muitas vezes eu entendo que a pessoa ela pratica o crime de racismo até de uma forma inconsciente, porque tem essa forma inconsciente de você, né, se expressar, que é uma coisa que virou hábitos, né? Aprendeu, repetiu, viu muitas vezes exemplos, modelos, e essa pessoa muitas vezes não pensa, não é, naquilo que está praticando, não faz a crítica daquilo que ela aprendeu. Então, uma das opções que eu falei é a lei, outra das opções é a que eu acredito e trabalho muito nela, são opções que são veiculadas pela escola, não é? Porque, na verdade, o que é que a gente tem que fazer para acabar com o racismo no Brasil? Nós temos que ter opções de fazer desconstrução de uma mentalidade social que está presente em nós desde que o Brasil é Brasil. Então, desde que aqui começaram a povoar povos que foram colocados numa condição de pessoas escravizadas, que nós temos uma construção, um olhar construído para aquela pessoa escravizada, aquela pessoa negra, né, como uma pessoa inferior. E isso vai passando ao longo dos séculos, porque nós não tivemos práticas no Brasil que desconstrua essa mentalidade perversa. Você que trabalha com o movimento social, essa questão, como é que tem sido essa questão das políticas sociais, né? Existem políticas efetivas, né, voltadas para o negro? Como é que isso acontece? Olha, nós estamos, neste momento, no Brasil, assistindo uma destruição, né, de direitos. O que a gente está tendo é uma mobilização, não é, em torno de uma restituição dessas políticas e apostamos muito, não é, que se a nível federal nós temos esta falta de contemplação, né, de benefício para a população negra, no âmbito estadual, nós estamos esperançosas de que isso vai acontecer. Né? Nós temos, no estado da Paraíba, a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, que vem, né, executando algumas práticas, referência a João Balula, que vai ser inaugurado, né, uma ação louvável da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana e também da equipe que integra a chamada Gerência da Equidade Racial. Então, nós estamos esperançosos de que o governo, não é, implementar ou incrementar políticas para a população negra, até por insistindo na solução para o racismo. Todo esse corpo de informações e de conhecimento que nós temos que ter práticas que possam elevar,
né, a posição social da pessoa negra, de trabalho, não é? De dar acesso à escola, garantir a permanência na escola. Né? Então, a gente precisa de que as pessoas negras sejam imagens que sejam vistas como pessoas de respeito e dignas que elas são. Estamos realmente lamentando muito, não é, que as políticas públicas na saúde, não é, nós temos algumas questões de saúde que são específicas da população negra. As políticas também destruídas, né? Na educação, na economia, né? Nós precisamos de que isso volte. Tá? E se não volta no plano federal, se não temos hoje no plano federal, porque não temos realmente esse olhar, né, do governo federal nesse sentido, nós, então, assim, reiterando, temos esperanças que hoje compõem, né, o governo do estado da Paraíba. Ok, eu conheci bem o João Balula, viu? Lembro dele lá na Universidade Federal, lá em João Pessoa. Eu falei lá em João Pessoa porque eu estou em Cabedelo, mas eu lembro muito bem dele, uma grande figura, né? Essa homenagem é muito justa. Grande. Muito bem. A doutora Viviane quis falar alguma coisa quando eu fiz a pergunta, eu quero dar ela uns 2 minutos para responder, para a gente ir ao intervalo. Não, concordo plenamente com a Vânia, né? O chamado racismo estrutural, né? Que é, na verdade, um legado que foi deixado, né? Infelizmente, é uma dívida que existe com a humanidade e que realmente tem que se existir a conscientização desde muito pequeno, nas escolas, em casa, e é isso. Tá certo. Então, nós vamos agora ao intervalo e a gente volta daqui a pouco falando sobre preconceito, sobre o racismo, um assunto muito importante a ser debatido. A gente volta já já.